Meus amados irmãos, a paz do Senhor, mais um programa da Palavra do Coração, segundo programa da terceira temporada, não é isso? Terceira temporada, vamos ver Macho, se dá o teu toque do teu inglês. Inglês? Inglês. Temper Space. Desculpa, mas porque é um grau elevado, né? É o nível elevado, Isso mesmo. Ele não trata os assuntos básicos do inglês, porque o nível é completamente avançado. Meus irmãos, hoje estamos aqui com, mais conhecido como Alexandrina, né, Ale? E hoje nós conversaremos e teremos um bom papo sobre o encerramento da série. O terceiro, né, e a quarta mensagem. A terceira é a hora e agora. E a quarta foi a todas as pessoas. Que palavra, né, Ney? Fantástico. Eu fiquei com... Jesus só marca a sua passagem de ide. Glória a Deus. Glória a Deus do presbítero Ítalo, né? Glória a Deus por isso. Ale, por favor, se apresenta. Olá, paz do Senhor a todos. Eu me chamo Alexandrina, como o pastor Iques falou, conhecida mais como Ale. Eu tenho 25 anos, sou da congregação do Planalto, aqui mesmo da cidade, e eu sou missionária em tempo integral e sirvo ali na EMAD, Escola de Missões das Assembleias de Deus. Isso. Inclusive os alunos de férias, alunos da EMAD, estão aqui com o coração bem alegre, tá vendo você aqui. Olha aí, um abraço para todos vocês. Amém. A Lezinha participou do Planalto quando eu era dirigente do Planalto, né? E eu sempre digo que a lei é a alegria do meu ministério. Glória a gente vê o crescimento da Alexandrina, é algo assim especial. Glória a Deus por sua vida, viu, Ale? E o senhor e toda a sua família tem as digitais de vocês no meu ministério. Glória a Deus. Foi a família que Deus escolheu para enxergar em mim um chamado, né? Então, eles foram usados por Deus para enxergar em mim isso. Isso é né? importante. E eu prontamente ouvi a voz do Senhor e atendi. Que bom. Né? E estou até hoje, Que bom que para a ouvimos. glória de Deus. Que bom que ouvimos. Vamos iniciar? Vamos sim. Isso. Dá ordem ao editor para ele botar a vinheta. A nova vinheta. Roda a nova vinheta. Tem igual não, né? Só para fazer a conclusão, né? Voltamos aqui da vinheta. Editor, você é um cara muito legal, obediente ao Ney. É demais. Depois a gente... Vamos iniciar hoje a nossa conversa, baseada na mensagem, nas duas mensagens, a hora é agora e a todas as pessoas, né? Sim. Ale, se a hora de fazer missões é agora, quando não estou evangelizando alguém, estou perdendo tempo? Eita. Eita, é forte, né? É. Então, Paulo, ele nos diz, se referindo ao seu discípulo Timóteo, né? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que ele pregasse o evangelho, a palavra, a tempo e fora de tempo. Se olharmos esse texto no seu sentido literal, dá a entender que Paulo está dizendo que precisamos ir o dia todo, em porta em porta, falando de Jesus. Mas, na verdade, o evangelho é um estilo de vida. Sim, né? Perfeito. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu vivo o evangelho, a minha vida, a minha conduta, ela é uma pregação. Sim. Silenciosa, porém altamente eficaz. Né? Agora, se eu não vivo o evangelho e não faço as pessoas, na verdade, enxergarem esse evangelho vivo em mim, então pode-se dizer que podemos sim estar perdendo tempo. Né? Até porque eu escutei, na verdade eu li uma frase que eu fiquei muito pensativa e de fato é verdade, que enquanto nós estamos pregando sobre a segunda vinda de Cristo, existem milhões de pessoas que nem sequer ouviram falar da primeira. Né? Então assim, e esse texto, né, essa expressão de Paulo, dizer que precisamos pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, denota a ideia da urgência e emergência de fazermos o ID, de pregar o evangelho. Até porque existem muitas pessoas que estão em uma situação deplorável do pecado, né, vivendo de forma dissoluta e que precisa entender que eles também foram chamados à salvação.
né? Então, essa é a nossa missão, né? Então, se nós não pregamos o evangelho, independente das pessoas ou do lugar, nós estamos sim perdendo tempo. É interessante você estar dizendo que o pastor Euclides tem ensinado ultimamente que a gente está muito fixado na palavra ide, como se a palavra ide é que fosse, no imperativo é que fosse o mandamento. Na verdade, o ide não é o mandamento é fazer discípulos. Fazer discípulos. Quando ele ensinou que quando isso foi traduzido do grego para o português, como o português é mais pobre em relação à gramática, não tinha uma palavra que se encaixasse. Sim. Então, na verdade, a palavra que mais se aproximava ao que foi dito por Jesus ali em Mateus 28 era indo. Ao invés de ide, enquanto você vai, faça discípulos. Então, nesse sentido que você falou é perfeito, porque eu tenho que fazer discípulos com a minha vida. Sim. Também pregando de porta em porta e batendo de porta em porta, mas onde eu estiver. No meu trabalho, na minha escola, na minha casa, no supermercado, eu vou fazendo discípulos com a minha vida e com as minhas palavras. Então, e se Deus se importa com isso, como nós sabemos que Ele se importa, Ele nos concede a cada dia a oportunidade de anunciar o Evangelho. Exatamente. Na situação que nos encontramos, né? No local onde nós estamos, no contexto que estamos inseridos, nós recebemos do Senhor sempre a oportunidade de anunciar o Evangelho. Né? Exatamente. Isso. Inclusive, eu tenho um testemunho nessa área. Hoje eu estava com um colega de trabalho, ele ainda não congrega conosco, mas eu estou orando por ele, o nomezinho dele está lá no post-it. E ele disse, olha, o que é bom é para se copiar. Ele veio no carro comigo hoje e ele disse, eu passei por um problema familiar recente, uma questão familiar, não foi nem um problema familiar, foi uma questão familiar recente, e toda vida que eu ia tratar sobre esse assunto eu me lembrava de ti, falando de mim, né? Como era que o Neipson agiria se estivesse no meu lugar? Que legal. Sim. E um estilo de vida que está sendo impresso na vida dele. Também, Glória, sim, sem dúvida. Porque aí eu posso dizer, como Paulo disse em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como eu sou de Deus. Sim, sim, perfeito. Ale, existe não ter tempo para Deus e como devem ser organizadas as prioridades do cristão? Então, com certeza não existe não ter tempo para Deus, né? Até porque o tempo foi uma das criações primordiais de Deus, né? Deus, que é supratemporal, né? Ele criou o tempo e nos inseriu nele. Logo, se tudo que eu faço, e entendo que tudo que eu faço é para Ele e para glorificá-lo, então, quer seja fazer uma faculdade, um trabalho, sair com a família, né? Eu posso dedicar isso a Ele. Então, não existe essa de não ter tempo para Deus, né? Agora, com relação às prioridades, em primeiro lugar, se é assim que eu posso dizer, né? Todo o meu tempo deve ser entregue a Deus, deve ser voltado para Ele. Eu falo isso de uma maneira mais profunda, não como alguém que separa um tempo do seu dia para buscar Ele, né? Mas como alguém que doa todo o seu tempo para Ele. Né? A impressão que está me dando dessa pergunta é que, na verdade, a pessoa tem um tempo fatiado. Não, esse tempo aqui é do meu trabalho, esse tempo aqui é da minha família, esse tempo aqui é da igreja, esse tempo aqui, aí esse tempinho que sobra aqui, aí eu dou para o Senhor. A impressão que está me dando nesse dia é esse fatiamento aí, quando, na verdade, é uma diferenciação, que é uma das perguntas que nós vamos ter daqui a pouco, você já pode até comentar sobre ela, sobre o secular e o sagrado. Sim. Essa diferenciação entre vida secular e vida sagrada, né? Será que nós temos essa diferenciação ou nós devemos ter a vida sagrada em todo canto, todo lugar? O que você acha? Na verdade, nós, com relação à família, né? Com relação à família, eu pontuaria como, na lista de prioridades, a segunda ordem, na segunda ordem. Sim. Porque Deus, quando criou o homem, Ele não disse, não ordenou, vai e evangelize, né? Vai e pregue, mas Ele deu uma esposa para ele, né? Uma ajudadora para que ele cuidasse. Então, a família aí vem em segundo lugar. E, em terceiro lugar,
que é o que acredito responda a sua pergunta, eu colocaria o trabalho, estudo. Por quê? Porque o trabalho é o meio de conseguir o sustento familiar, né? E, consequentemente, o estudo também. Porém, há uma diferença da pessoa que tem um chamado específico para viver de forma integral, né? Que é onde aí tem que fazer essa separação de viver totalmente, integralmente, fazendo aquilo que o Senhor chamou para fazer, ou, né, se dedicar somente ao trabalho, à família e ir para a igreja aos finais de semana, né, pregar o evangelho quando há atividades evangelísticas nas igrejas, né? Então, eu acredito que na lista de prioridades, na minha opinião, ficaria dessa forma. Perfeito. Se a questão aqui é mais ampla, porque se é indo ao invés de ide, por isso que eu perguntei dessa questão do tempo fatiado. Sim. Se é indo, então, enquanto eu estou na minha família, eu estou cumprindo, estou fazendo discípulos da minha família. Enquanto eu estou no meu trabalho, foi o caso concreto que eu falei há pouco tempo, eu estou fazendo discípulos. Enquanto eu estou na igreja, eu estou fazendo discípulos. E no tempo que eu estou com Deus, eu estou sendo discipulado. Eu estou sendo discipulado também na igreja, em outros lugares, mas sobretudo no tempo que eu estou com Deus, eu estou discipulado. Então, por isso que eu estou dizendo que essa pergunta me dá a impressão de que uma pessoa fatiou o tempo e ela só vive um certo tempo para Deus e o restante é dela. Na verdade, o tempo é todo de Deus, eu tenho que viver integralmente para Deus onde eu estiver. Indo, né? Então, deixa eu ver se eu consigo enxergar do que nós conversamos. Quando eu falo a respeito de uma vida profissional, de uma carreira profissional, a gente sempre tem essa expectativa, ou a gente sempre tem essa fala de que não, eu não sou missionário integral, então eu sou um profissional, né? Então a gente acaba tentando encontrar desculpa para dividir isso aqui, como se o Senhor estivesse dividindo isso aqui, né? E o Senhor não divide. Eu sempre tento pensar, sabe, Neis, e às vezes compartilhar com a pessoa e levar as pessoas a pensarem que o meu local de trabalho foi o local específico e a minha profissão é uma profissão específica que o Senhor escolheu para mim, segundo a sua vontade e a sua soberania, para que neste local e na minha condição profissional eu exerça o meu chamado de anunciar o Evangelho do Senhor. Seu campo missionário. Eu poderia, aí a gente faz sempre aquela colocação quando a gente vai aconselhar casais e curso de casais, né? Eu poderia ter nascido em qualquer outra família, eu poderia ter nascido em qualquer outro bairro, em qualquer outro país, qualquer outra nação, mas estou exatamente onde estou, em qualquer outro tempo. Inclusive, eu, nos tempos antigos, vestia aquelas roupas, eu falei, menino. E aí, quando você olha para essa condição da minha vida, eu me sinto responsável. Hoje eu vou trabalhar, estou me organizando para sair para o meu horário de trabalho, então eu já saio para também cumprir um chamado do Senhor. E não é aquele negócio de cumprir um chamado de ser profissional e pegar meus recursos e abençoar a obra missionária, porque assim eu já fiz a minha parte. Não é isso. Mas indulgência, comprou lá seu lugarzinho no céu. Tipo assim, terceirizando o meu chamado, né? E assim, não é em todo o tempo onde eu estou, na faculdade onde estou, na escola onde estou, é olhar para ela e falar o seguinte: Senhor, o Senhor me colocou aqui. Me diga o que o Senhor quer que eu faça, né? Como eu devo responder a esse tempo, né? A conversa que tivemos com o pastor Fernando na vez passada, no primeiro programa dessa temporada, ficou claro a questão missional e missionária, né? Missional é eu estar fazendo missões onde eu estou plantado, meu trabalho, etc. E o missionário é aquele que, como você fala, é o que vai ao altar de tempo integral e etc. Amém. Antes da gente passar para a última pergunta, Lê, Inês, eu acho que vale a pena a gente compartilhar um pouco o que o Senhor falou conosco nessa série de mensagens, essas 4 mensagens. E aí, Inês, o que o Senhor falou com você, meu amigo? O que ele falou comigo de mais forte foi na última mensagem, né? As 4 mensagens foram maravilhosas, mas a última eu achei muito interessante, que foi a questão da viagem, né? O presbítero Ítalo pontuou muito certo essa questão da viagem, das etapas, né? Quando, para onde eu vou, tudo em relação à eternidade e em relação ao meu chamado aqui na Terra, que aí terminou ele dizendo que a igreja tem uma passagem só de ide, enquanto Jesus está voltando, né? Jesus está voltando e nós estamos indo, né? E vamos nos encontrar
pelo meio do caminho. Então, achei isso fantástico. Resumiu na minha cabeça a minha questão missional em relação à vinda de Cristo. Né? Perfeito. Uma coisa que me chamou muita atenção é que a Bíblia fala, o próprio Jesus diz, que só Deus sabe o tempo, o dia e a hora que o Senhor virá nos buscar. Né? Então, se só Deus sabe que esse tempo é o tempo do agora, para que a igreja mais do que nunca anuncie o Evangelho, para que mais pessoas sejam alcançadas e mais pessoas sejam salvas. Algo que o Senhor falou muito comigo, sabe, Ney, você ia ler, foi quanto à iminência, a responsabilidade do agora, de não perder a oportunidade. Eu estou na fila, eu pergunto, Senhor, com quem o Senhor quer que eu fale aqui da palavra de Deus, né? Eu me lembro que uma vez eu estava passando na rua e vi um carroceiro, estava fazendo aquelas coletas ali, e eu passei por ele e falei assim, Senhor, eu não posso deixar esse homem passar aqui sem que eu primeiro diga para ele que Jesus o ama. Você está num caixa, você vai num restaurante e você olha para um caixa e fala, então assim, algo que Deus falou muito comigo sobre essa responsabilidade do agora. Então, para mim, isso me faz viver na dependência e no desejo de ouvir o Senhor em todo o tempo, para quem e de que forma anunciar o Evangelho do Senhor, né? Para que haja mais salvação. Interessante também é que o pastor Euquias Benício, ele falou algo bem interessante. Ele disse que o nosso tempo ele é limitado. Né? O nosso tempo é limitado e também nós somos a mídia, né? A mídia que as pessoas precisam para poder entender o Evangelho e a fim de se entregar de fato a Cristo, né? E é interessante que esses dias eu estava com a minha irmã, só compartilhando um pouco, né, dessa experiência, e eu estava muito ocupada. E aí ela me chamou para a gente fazer uma visita numa mulher que vende umas roupas. Então eu disse, não vou não e tal. Só que na hora o Espírito Santo me incomodou e disse, vai. Então fomos. E lá eu olhando as roupas e ela começou a evangelizar. Ela é dessa que não perde tempo. Né? Então ela começou a evangelizar e quando eu olhei ela estava lá e eu me aproximei. E ali nós começamos a conversar, a falar de Jesus, que Jesus a amava. E ela caiu nos prantos, né? Começou a chorar, dizendo que realmente estava precisando daquele momento. E nem foi marcado, né? Então, não por nós, mas pelo próprio Deus. Né? E ao sair daquele local, tinha uma mulher sentada e a minha irmã disse, vamos passar ali. E passamos lá, ela começou a compartilhar a palavra, deu um abraço nela e ela falou algo bem interessante. Ela disse, olha, eu estava fazendo uma tarefa em casa e no meio da minha atividade eu senti de sair aqui para fora. Sentei aqui e vocês apareceram. Eu estava precisando disso. Realmente foi Deus que mandou vocês aqui. Né? Então, para você ver que o povo, as pessoas, elas estão necessitadas. Sim. Né? Elas clamam por salvação. Sim. Né? E é aquela... E por um Salvador. E por um Salvador, exatamente. Né? Elas clamam por um Salvador. E todas as pessoas precisam ouvir. Sim. E nós precisamos falar. Nós precisamos falar. Somos nós quem temos essa palavra. Exatamente. Jesus diz o seguinte, olha, vocês conseguem olhar para o tempo e não conseguem discernir, diferenciar as estações. Então, assim, pelo amor de Deus. Tá tudo aí, né? Nós vivemos os últimos dias da igreja. A pandemia nada mais foi do que o amolecer dos corações. Exatamente. Nós fomos agora com um grupo de jovens para o sertão. E eu pude presenciar, sabe, né, isso lá, algo diferente do que eu presenciava há alguns anos atrás, antes da pandemia. Algumas casas, de fato, elas se fecham, né? O próprio Jesus disse isso, que elas se fecham e iriam se fechar. Mas existem muitas casas abertas. E não só casa estrutural, casas físicas, mas corações abertos para ouvir a palavra de Deus, né? E somos nós que temos essa palavra que salva, a palavra que cura, uma palavra que transforma, uma palavra que liberta, que vai levar o homem para o céu. Então, a gente não pode se calar de forma alguma, né, Alê? Não podemos. E glória a Deus por isso. Alê, para nós encerrarmos nosso programa de hoje... Né? Tão rápido. Ligeiro isso aqui, rapaz. Eu acho que Se você quer que o nosso programa continue por mais tempos, envie o e-mail para a nossa diretoria. Coloque aqui embaixo. Coloque embaixo. Mais tempo para o programa. Mas, Ale, por favor, não só nos confronte com esse conselho,
mas nos dê um bom conselho, tanto a nós que estamos aqui com você, mas e também quem está nos assistindo hoje no YouTube ou em que tempo for, né? Hoje Sim, ou amanhã, sim. depois de um outro tempo. Serve para qualquer tempo. Serve para qualquer tempo. Esse conselho serve para qualquer tempo. Só não vai servir para aqueles que ficarem. É verdade. Amém. O meu conselho para quem já recebeu o chamado de Deus é convicção. Se você tem a convicção de quem lhe chamou, não tenha medo. Vá, siga em frente, porque o id, né, o indo, é para todos nós, é para cumprirmos a grande comissão do Senhor Jesus. Então, você tendo a convicção desse chamado, logo todas as dúvidas, todos os medos serão dissipados. Sim. Né? E para aquelas pessoas, né, seguindo a pergunta que havia sido feita antes, que não tem um chamado missionário, mas tem um desejo de evangelizar, tenha disposição, não tenha só o desejo, até porque a esperança dos perdidos depende da nossa disposição de irmos até ele para poder pregar o evangelho, né? E outra, não existe chamado mais belo e digno do que ser bênção de Deus na vida de alguém, do que ser instrumento de Deus na vida de alguém. Assim como também não existe nada mais frustrante do que negligenciarmos o chamado de Deus na nossa vida.